Bom dia, bom dia. Fala, Fábio. Em terra, tava sem áudio aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Tamo lá. Na lida. Você tá onde aí nesse fundo bonito? Eu tô em casa mesmo. Eu resolvi colocar um fundo bem Futurístico. futurístico, gamersístico. Podia ter colocado no dos meus jogos, mas tudo bem. Aqui é mais genérico, aí a gente Bom se dia, entende. pessoal. Bom dia. Bom dia. Mas a caneca não está combinando com o fundo futurístico, não, hein? Aqui é porque a gente tem no Brasil, entendeu? Aqui a gente faz uma localização do que é futurístico. Tá certo. É o nosso futurístico, né? Não dispensa isso aqui por nada. Pode vir com qualquer canequinha, mas Aí só um queijinho branco para acompanhar. olha, queijinho branco com a goiabadinha, vai que vai. Vamos startar, estamos com 36. Vamos dar mais 2 minutos, 10:06. Aí bacana, a gente começa. Deixa eu ver como estamos aqui. Ok, vou deixar o chat aberto aqui também. Bom, vamos lá. Maísa, você dá o valendo aí. Tá. Estamos com 52. Tá ótimo. Paty, podemos começar, já está gravando, né? Já está gravando? Sim, podemos começar, então. Pode ir. Bom, maravilha. Fala, Brunão, já vi que você entrou aí. Muito bem, vamos lá. Primeiro, olá, pessoal. Bem-vindo aí, comunidade Game Dev aqui da nossa Abra Games e aí do país. Muito obrigado por estarem juntos com a gente nesse momento para a gente falar, né, de um momento muito importante para a gente aqui do mercado produtor de games, né? A gente sabe muito aí da grande luta que a gente teve aí nos últimos 15 anos para que a gente conseguisse construir novas políticas aqui no país para que a gente alavancasse o nosso setor, né? Eu sempre gosto de lembrar que o nosso setor é um setor um pouco ímpar aí dentro da economia criativa, porque ele se criou sozinho, né? A gente tem aí os grandes primeiros desbravadores aí da comunidade de game dev, já nos anos 80, ali
na própria região norte do país, aqui no estado de São Paulo, como no Rio de Janeiro. Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás. E muito da nossa estrutura, né, do nosso ecossistema de mercado, ele cresceu com as próprias pernas, né? A gente colocou muito dinheiro do bolso, conseguiu, em determinados outros momentos, entrar nas tendências e ondas aí, conforme a evolução dos consoles, né, a evolução do PC, evolução do smartphone, a gente conseguiu criar as nossas empresas conforme a evolução do mercado foi chegando. Ao mesmo tempo, a gente tem um momento muito importante que o mercado consumidor de jogos aqui no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Dependendo aí da plataforma, vocês sabem bem como é o nosso consumo. Então, a gente tem aquela máxima aí que o brasileiro gosta de produto digital já há muito tempo, né? Desde que antes um pouquinho até da internet vindo para cá, né, nos anos 90. De lá para cá, a gente teve várias iniciativas, várias eu acho que é um eufemismo, mas a gente teve muitas iniciativas não continuadas no universo de games no setor público, né? Principalmente em outras questões como regulamentação do setor e outras pautas que a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos também, principalmente como a Abra Games. Muitos de vocês também, ou alguns, né, a gente tem muita gente nova de mercado aqui também presente, né? A Abra Games, ela cresceu também, porque o próprio mercado também cresceu, então a gente continua, né, sendo essa representação aí de vocês para dentro do setor público e, obviamente, dentro do setor privado, que é a nossa grande foco, né? Existiram vários editais e várias iniciativas ao longo aí dos últimos 10 anos, mas que, infelizmente, elas acabaram sendo não continuadas, e muitas vezes não compreendendo de forma completa ou uma forma mais precisa como funciona o setor de games. Uma hora a gente era software, aí vira startup, aí depois, né, vai sendo construído entendimentos de como o game vai passando do entendimento de software para ser um conteúdo, né, para ser um conteúdo audiovisual, né, um conteúdo audiovisual interativo, em tempo real. Então, características novas para dentro desse ecossistema aí de conteúdo. E isso fez com que também o próprio a necessidade, né, surgiu a necessidade da gente construir um novo entendimento em relação ao que é o setor de games e o que o setor de games precisa para continuar crescendo, para a gente continuar amadurecendo, para virar uma potência como a gente tem começado a ser reconhecido, né, como um potencial gigantesco mercado produtor de games, né? Queria sempre lembrar que esse ano, 2023, o Brasil, né, a comunidade toda Game Dev foi homenageada na Gamescom, né, que é o maior evento de games para consumidor e para negócios do mundo ocidental. O Brasil foi homenageado, mas o Brasil foi homenageado por conta desse trabalho todo de vocês, né, desse nosso trabalho, eu também como desenvolvedor, em entregar jogos de qualidade, jogos que são competitivos, jogos não só no ambiente de entretenimento, mas também no ambiente educacional, de serious gaming, no ambiente também de treinamento corporativo e todas as outras verticais de negócio que um jogo hoje em dia é entendido como sendo uma ferramenta ou um ativo importante, né, para a sociedade. Então, só fazendo um pouco de preâmbulo, né, a gente teve as iniciativas mais recentes aí do Prodave 14, da Ancine, né, uns primeiros entendimentos aí para dentro de como o fomento público poderia ser esse instrumento de alavancagem, né? Não é um instrumento, né, a gente sempre buscou entender que esses instrumentos públicos, né, de fomento fossem formas da gente poder levantar as nossas empresas, né, não se criar um ambiente de dependência do dinheiro público, mas a gente se colocar como sendo um grande fomento de base, né? Aquele primeiro projeto, aquele projeto que precisava de uma indução, né, ali de uma facilitação que só aí a esfera pública conseguiria dar para os games. Dentro desse meio todo, desses editais que acabaram também não sendo continuados, a gente teve uma pandemia, né?
E essa pandemia afetou muito o nosso mercado também, né? Eu gosto sempre de lembrar a gente também, todos que escutam, que o mercado produtor é diferente do mercado consumidor. A gente tem um mercado consumidor muito grande, a pandemia, obviamente, para o mercado consumidor, né, em games, mas isso foi no mundo e o Brasil não ia ser diferente. Jogos, para quem está preso dentro de casa, foi uma alternativa de escape à nossa realidade que a gente viveu aí durante 2 anos ou mais de 2 anos, né? E a pandemia afetou, principalmente também, estúdios menores, estúdios médios, estúdios grandes, no quesito produção, né? Não só aqui no Brasil, mas também no próprio mundo todo. Mas lembrando que o nosso Brasil, ele acabou sendo atingido, e aí os pequenos e médios, né, e alguns grandes também acabaram tendo aí impacto dentro da dinâmica da pandemia. O consumo foi muito bom, o problema é que a gente deixou muita coisa na gaveta, a gente sabe de várias histórias que estúdios quebraram, tiveram que fechar as portas por conta realmente aí de não estar ainda com uma atração, não ter ainda com o jogo na rua. Então a Lei Paulo Gustavo, ela vai vir de uma forma no Brasil todo, né, estadual e municipal, para que a gente consiga consertar, né, de alguma forma aí, não é uma ajuda completa, não é uma maneira da gente agora a empresa vai decolar, mas é uma ajuda que o governo está fazendo para todo o setor audiovisual e todo o setor cultural para remediar alguns efeitos, né, que a pandemia teve aí enfim, tamanho, qualquer tamanho de empresa, e não ia ser diferente dos games. A gente fez um trabalho, né, de sensibilização que o setor de games também foi afetado, o setor produtor, o setor game dev foi afetado também, de certa forma, principalmente no quesito de produção de novos títulos que estavam em andamento que tiveram que ser pausados, títulos que estavam para ser encaminhados para mercados e tiveram que ter um rollback aí, tiveram que dar um passo para trás para poder, enfim, todo mundo segurar a folha de pagamento, manter os times ativos, e aí quem sofreu muito também foram esses novos projetos que acabaram parando na prateleira. E isso é muito importante para a gente lembrar o porquê existe essa lei Paulo Gustavo, né? Então a gente tem o prazer aqui, e eu já vou chamar aqui dos nossos parceiros do escritório CQS, Fábio aqui como fundador do escritório, que são os maiores especialistas que a gente tem no país hoje para o mercado cultural, o mercado de economia criativa e tecnologia, e que entendem desde há muito tempo já o como funciona o nosso mercado, vem acompanhando todas as evoluções aí que vem acontecendo no próprio mercado, no âmbito público, no privado, e isso faz com que a gente tenha muita segurança com que eles façam esse apanhado, essa explanação toda que a gente vai acompanhar aí nesse período sobre essa lei Paulo Gustavo. Eu queria só lembrar vocês, e aí eu vou sair um pouco da nossa pauta bem rapidinho, lembrando que agora o mercado de games é um mercado de visibilidade, né, um mercado que não está na pauta aí de todo mundo, principalmente do próprio setor público. Então a gente tem aí agora novas batalhas que a gente precisa, como setor, encampar, principalmente agora em áreas que nunca olharam para games, como o legislativo do país, né, como o próprio judiciário também, né, o executivo de certa medida também, em alguns momentos, né, como eu comentei, mas agora a gente precisa mostrar que esse setor ele está organizado, ele é produtivo, ele gera emprego, gera renda, mas ele precisa ser feito da forma que a gente, como setor, acredita, né? Então a gente conta com vocês aí nessa batalha diária que a gente tem enfrentado aí ao longo dos meses, principalmente no legislativo, lembrando que tem muitas pautas aí, né, não só o marco legal, como a gente vem comentando, né, que não nos atende como setor, mas outras pautas são muito importantes e isso só vai aumentar, né? Então, esse engajamento de vocês e esse webinar, ele é um marco aí
para a gente também, porque ele mostra essa nova fase da indústria, né? Passamos de fase aí, passamos pelo primeiro boss fight, agora a gente está indo para o próximo level, para a gente poder avançar como setor, né? Então, contar com vocês, eu queria chamar aqui o Fábio Sesnick, que é o nosso grande colaborador, amigo, já de muito tempo, e a gente abrir aqui os trabalhos para a gente entender, fazer um breakdown aí de como o que é a Paulo Gustavo, como ela vai funcionar e como que ela está setada aí para games nos estados e municípios do nosso país. Não, Fábio. muito obrigado, Terra. Assim, colocando um pouco, né, você deu uma visão histórica muito boa da evolução, né, do mercado. A gente, para quem não conhece, é um escritório que atua há 27 anos no segmento do entretenimento, pegando o processo praticamente de desenvolvimento setorial em várias frentes. Então, toda o avanço, por exemplo, das políticas e das produções cinematográficas, fizemos Cidade de Deus, grandes produções de cinema e série mais recente, depois o mercado de televisão com as cotas, depois o mercado de música, e é interessante que a gente lá desde 2010, 2009 já falava, poxa, vida e game, né? E quando Eli, que trabalhava próximo a gente na Associação de Produtores de Televisão, ela falou, pô, tô indo para a Associação de Games e tal. Eu falei, Eli, então você conta com a gente para tudo que você precisar. E aí fomos para a primeira GDC, começamos a aprender junto com o mercado, né? Porque tem isso, né? Um mercado como o brasileiro, que a gente não tem formação nessa área, né? Você vai ali, ó, a Los Angeles, os profissionais, os advogados têm milhões de cursos, etc., nessa área. Aqui, basicamente, que a gente começou todos juntos, que estão aqui, né, garimpar e construir esse espaço, esse mercado. Então, é um prazer enorme fazer parte dessa história e aí, assim, trabalhar a discussão de políticas públicas. Eu acho que essa provocação que a gente fez, né, eu me lembro que há anos atrás a gente provocou num Big, até lançando o terceiro B da lei do audiovisual, chamando atenção ao audiovisual. Game é audiovisual e vamos usar os incentivos do audiovisual para game. Então era uma provocação, era um chamar a atenção dos governos, e eu acho que agora a Paulo Gustavo talvez seja o primeiro momento que a gente tem um grande recurso para o setor. E é um recurso, né, que veio, para quem não sabe, dos acúmulos de não repasse dos fundos setoriais do audiovisual. Como não foram repassados ao longo de alguns anos e o setor, enfim, precisava ser, entre aspas, né, indenizado desse não investimento, criou-se a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que vai repassar recursos por uma vez. Depois a gente vai ter um apoio mais pontual da Lei Aldir Blanc na linha do tempo, mas a Paulo Gustavo fará esse apoio esse ano de 3,7, se não me engano, bilhões de reais, distribuídos por estados, municípios, etc., para apoiar iniciativas em várias áreas. E vários estados colocaram editais específicos de games. O Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura vinha discutindo, até em Vitória, quando teve agora, um mês atrás, um encontro de todos os secretários, a importância, na verdade, dos games na economia do entretenimento. Então, assim, e a gente estava lá também em Vitória, em várias situações, falando com todos eles, sempre aí pela Abragames, em nome dessa inserção nos vários editais. Então, temos um edital aqui em São Paulo, e aí eu quero passar a Kátia. A Kátia é a nossa especialista aqui em direito público, acho que pode dar uma visão muito boa, tanto da regra geral, do decreto, do fomento e tal, passando, né, como é que os estados aí foram criando os seus regulamentos e ajudando, enfim, aos estúdios aqui a formularem bons projetos. O prazo é muito curto, né, basicamente, que acho que o edital, se não me engano, encerra o prazo agora no 19, na semana que vem. Então, temos um tempo curto para apresentar propostas e
e um bom recurso, né, que eventualmente vai permitir a decolagem aí de vários jogos. Então, Kátia, a palavra é toda sua, eu vou estar aqui também para a gente acompanhar e nas dúvidas e questões. Olá, boa tarde, quer dizer, bom dia. No final das contas, Fábio, a gente tem de fato aqui, né, dentro da Lei Paulo Gustavo, como se fosse assim, a consolidação dos games dentro do setor audiovisual, né, foi um enorme passo nesse sentido, para além desse edital que já tinha saído na Ancine. Eu vou pedir licença para vocês para eu compartilhar uma apresentação que a gente fez aqui específica para games. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Deu certo? Agora sim. E assim, a gente, no final das contas, percebeu o seguinte, né, que aqui em São Paulo, a gente está tendo, assim, um edital pioneiro específico em games, né, na maioria dos locais, o que os gestores estão optando por fazer? Fazer um grande edital de setor audiovisual, né, e criar categorias nos editais, né. Então, no final das contas, dentre as categorias do setor audiovisual, colocar ali um item, né, de games. E aqui o edital de São Paulo, ele acabou sendo bem específico para games mesmo, e assim, no final das contas, no Rio de Janeiro também estava uma expectativa de sair um edital de games no dia 13, só que ontem à noite eu entrei no site e não saiu o edital de games no Rio, né, enfim, isso foi ontem, eu ainda não olhei hoje, enfim, se eles vão de fato lançar um edital específico para games, porque no plano de ação do Rio de Janeiro constava isso como um edital específico. Porém, no dia 13 ele não saiu. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer aqui nessa apresentação? Eu vou falar, no final das contas, assim, os requisitos gerais da Lei Paulo Gustavo, né, considerando a legislação federal. Então, assim, o decreto de fomento, o próprio decreto da Lei Paulo Gustavo, o que ele traz de benefício, de flexibilidade para a participação desses proponentes nos editais, mas também eu vou fazer aqui uma fala com relação ao Estado de São Paulo, né, que de fato trouxe aí um edital específico para games, com regras específicas e tudo mais, justamente para que eu possa abranger aqui todos vocês, né, tanto quem está fora do Estado de São Paulo, né, e quem está fora do Estado de São Paulo, muito provavelmente, precisa se atentar a essas regras da legislação federal, porque os editais, como eu disse, como eles estão, assim, só colocando a linha de games, o procedimento em si acaba sendo muito próximo da legislação federal mesmo, e aqui no Estado de São Paulo, que sai um edital específico, a gente vai fazer um certo apanhado dele para, enfim, né, facilitar a vida de quem vai participar aqui do edital de São Paulo. Kátia, se eu puder só fazer uma interrupção rapidinha também, Por favor. eu queria só lembrar todas e todos aqui também, um pouco da importância dos editais ao longo do país, né, tanto estaduais quanto municipais, no sentido de que, até coloquei no grupo nosso ali de WhatsApp de associados e afiliados, é muito importante que vocês entendam que esse é um momento também importante para a gente poder compartilhar, né, esses recursos, esses projetos. A gente tem muitos associados e muitos afiliados que trabalham com outsourcing, que trabalham com external development, que trabalham especificamente atendendo o próprio mercado de desenvolvimento, né, e de produção de games. Não existe, né, a Kátia deve pincelar nisso também, mas não existe na sua maioria um impeditivo, por exemplo, de você aplicar uma parte de um projeto num estado ou num outro município, uma parte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Não existe nenhum tipo de bloqueio
em relação a você compartilhar esse tipo de projeto, dependendo, obviamente, do edital, porque ele é muito localizado, né? Então, dependendo muito da região, do estado, do município, na sua maioria não existem os impedimentos. Eu queria que vocês entendessem isso como uma grande oportunidade para nós trabalharmos e a gente usar esse momento para alavancar mesmo o setor. Isso significa também buscar um parceiro, se você está precisando de arte para dentro de um projeto, às vezes, de repente, dentro de um edital municipal, alguém que está dentro, que trabalha com External Development, consegue também aportar uma parte desse recurso. Então, é bem importante que vocês tenham uma visão global, não é só olhar para dentro do próprio estúdio, mas que completamente legítimo, óbvio, mas também como uma oportunidade de vocês buscarem parceiros, e esses parceiros também podem buscar acesso a parte desses recursos também. Sim. No final das contas, são 3,8 bi, né, dos quais 2,8 é para o setor audiovisual, né, em decorrência disso que o Fábio falou, né, que vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, no final das contas, assim, realmente é bastante fomento público no setor, então realmente é uma excelente oportunidade para consolidar e alavancar aí o fomento público dentro desse setor agora reconhecido como audiovisual. Pois bem, então, no final das contas, considerando, assim, a legislação federal, né, e as regras que foram estabelecidas para a Lei Paulo Gustavo, quem pode ser proponente, quem pode inscrever o seu projeto dentro dos editais? Lembrando aqui, né, que aqui eu estou falando da legislação federal, porém, a cada estado e a cada município que publicar o seu edital, né, você tem que se atentar às regras específicas daquela localidade, né? Então, no final das contas, assim, é evidente que existe ali um espaço de decisão do próprio gestor público, tanto do município quanto do estado, que vai poder trazer regras mais específicas para aquele edital, né? Então, considerando aqui a legislação federal, quem pode ser proponente de projeto para inscrever na Lei Paulo Gustavo nos editais? Tanto pessoa física, como microempreendedor individual, pessoa jurídica com fins lucrativos, pessoa jurídica sem fins lucrativos, associações, fundações e cooperativa, e coletivos, grupos, inclusive sem CNPJ, né? Então, no final das contas, você tem lá a possibilidade de um coletivo acabar apresentando um projeto, né? E esse coletivo vai ser representado por uma pessoa física. Isso, na verdade, prevê a legislação federal, como eu estou dizendo, né? É evidente que o proponente que se inscreve naquele edital, ele tem que exercer não só funções administrativas no projeto, né? Ele precisa, de fato, ter lá a parte de gestão, de execução, a parte de direção do projeto, de fato, ele tem que se apropriar do projeto para ser um proponente, tá? Considerando também as especificidades do edital, aqui a gente vai ver que em São Paulo ele foi mais específico, quem que não pode ser proponente, né? Toda pessoa que eventualmente tenha participado da elaboração do edital, né? Então, assim, se no final das contas, o proponente é um servidor público e de fato tenha participado da elaboração do edital, análise de proposta e etc., ele fica impedido de apresentar projetos naquele âmbito do Estado, né? Então, por exemplo, se é servidor público do Estado, participou da elaboração do edital, analisou proposta e etc., evidentemente ele não vai poder ser proponente desse edital, né? Não vai poder apresentar proposta. Da mesma forma, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, né? Essas pessoas também não vão poder apresentar projetos na lei. Agora, nessa fase que antecedeu a publicação dos editais, né, todos os estados e municípios tiveram a obrigação de fazer consultas públicas, né, justamente para analisar as peculiaridades de cada setor, definir plano de ação, ou seja, quais seriam os projetos que iriam entrar, né, quais eram os setores que iriam fazer parte dos editais, e no final das contas, as pessoas que participaram, eventualmente, de Conselho de Cultura, né, se foram conselheiros,
se participaram dessas oitivas, dessa consulta pública, dando sugestões sobre os setores que seriam abarcados pela Lei Paulo Gustavo, nesse caso, não existe impedimento, né? Então, você, apesar de ter participado ali das discussões públicas, de consulta pública dos setores, isso não gera um impeditivo para que você seja proponente, tá? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, como eu falei, né, o edital, ele acaba sendo um pouco mais restrito, porque ele prevê que qualquer servidor do estado de São Paulo, tanto da administração direta como da administração indireta, não vai ser possível apresentar projetos. Então, assim, não há necessidade, no caso aqui do estado de São Paulo, da pessoa ter, de fato, participado na elaboração digital. Então, aqui, no final das contas, se você é servidor do Estado, tanto da administração direta como da administração indireta, não será possível a participação no edital, né? Houve aqui uma restrição um pouco maior. Então, no final das contas, quem pode ser proponente aqui no Estado de São Paulo? Pessoa jurídica que esteja sediada no município há mais de 5 anos, tá? Então, isso, no final das contas, nos documentos de habilitação, quando você for apresentar o seu ato constitutivo, né, é preciso que você tenha mais de 5 anos com sede aqui no Estado. Aqui também no Estado de São Paulo, apesar da legislação federal prever a possibilidade de proponente pessoa física ou coletivos, né, aqui no Estado isso não é possível. Então, de fato, você precisa ser uma pessoa jurídica, né, ou inclusive uma cooperativa. A cooperativa também é possível, tá? Mas, de fato, assim, aqui no edital de São Paulo, ele não se admitiu a participação de pessoas físicas ou de coletivos sem CNPJ, tá? E no final das contas, aqui no edital de São Paulo, também acabou sendo prevista uma cota de 50% dos valores vão ser direcionados para proponentes do estado de São Paulo, mas que não sejam sediados aqui na capital, né? Justamente para desconcentrar a distribuição desses recursos. Então, 50% dos recursos desse edital, salvo engano, são 18 milhões, né, que estão destinados aqui para esse edital de São Paulo. 50% dessa verba vai para proponente que não fique na capital. Aí, se eventualmente, na seleção de projetos, não forem contemplados esse valor de 50%, aí sim vai redistribuir para as pessoas que estão na capital, né? Então, assim, se não houver a distribuição de 50% para fora da capital, aí essa sobra vai ser redirecionada e vai ser distribuída normalmente. E aqui também, no estado de São Paulo, o que aconteceu? O edital acabou, no final das contas, vedando a possibilidade de projetos que já tenham sido beneficiados com fomentos públicos do Estado, né? Então, vamos supor que o teu edital já tenha um PROAC, que o seu projeto já tenha um PROAC, já tenha tido algum fomento do Estado, aí, de fato, não será possível receber esses recursos da Lei Paulo Gustavo, tá? E como eu falei, né, aqui no final das contas, o edital ele foi um pouco mais limitante, né, e impediu a inscrição caso o proponente seja servidor público ou até mesmo, né, que ainda que a pessoa jurídica, dentro do quadro societário da pessoa jurídica, exista algum funcionário do Estado, aí também não será possível apresentar projetos no edital. As cotas, a questão das cotas, né, aqui no edital também de São Paulo foi previsto, né, o mínimo de 20% das vagas para as pessoas negras, pretas e pardas, e no mínimo 10% das vagas para as pessoas indígenas. Apesar de, no final das contas, a legislação federal prever que isso poderia ser ampliado, né, que essas cotas poderiam ser ampliadas, aqui no estado de São Paulo, e na grande maioria dos editais, eles estão mantendo essa porcentagem mesmo de 20% para as pessoas negras e 10% para as pessoas indígenas. Isso, no final das contas, é avaliado no momento da inscrição do projeto. Então, no caso de pessoa jurídica, né,
os representantes legais, a composição societária, né, no final das contas, na inscrição, você declara isso, né, então, que existem ali negros ou indígenas dentro do quadro societário daquela pessoa jurídica, e aí você vai fazer jus a essa cota de 20% e 10%, tá? Essa declaração, no final das contas, ela é feita por uma autodeclaração mesmo, no momento da inscrição, né, o proponente se autodeclara, né, pertencente a essas cotas étnicas, e, enfim, né, é uma autodeclaração mesmo sob pena de falsidade, tá? É possível que os editais prevejam uma fase de criar, por exemplo, uma comissão, né, para verificar se aquela declaração é verdadeira de fato. É possível que isso aconteça em alguns editais, não aconteceu aqui no estado de São Paulo, só ficou com a autodeclaração mesmo, mas em outros estados, em outros municípios, é possível que se crie uma comissão para averiguar a veracidade dessa autodeclaração no momento da inscrição, tá? Aqui, como eu disse, né, o edital da Lei Paulo Gustavo de São Paulo, ele foi bem específico para games, né, e de forma muito inovadora também, né, nos outros estados, nos demais municípios, como eu falei, só é ali uma linha de games, e aí, no final das contas, existe ali uma grande dificuldade para se fazer o projeto, o plano de trabalho. Mas aqui, no final das contas, no momento da inscrição, quais são os documentos que o proponente deve apresentar para formalizar a sua inscrição e a apresentação do projeto de games, né? Então, assim, é preciso apresentar a sinopse do jogo, a apresentação do projeto com os itens abaixo, introdução, as plataformas, o gênero, as principais mecânicas, detalhamento da parte visual, personagem, cenário, desenhos das fases, níveis, né? É possível se colocar um vídeo de apresentação do projeto com até 8 minutos. Indicação e detalhamento de evolução do desenvolvimento a serem feitos com os recursos. Destaques de programação do jogo, podendo conter destaques dos sistemas de inteligência artificial, soluções de tecnologia que destaquem aspectos dos desenhos de jogabilidade, ferramentas criadas para desenhos de níveis, plano geral de desenho de narrativa, se houver, demo ou vídeo apresentando o estágio do jogo, né, mas aqui nesse caso, especificamente para projetos de finalização, planos de distribuição e divulgação também para projetos de finalização, né, que estejam já na fase de finalização, e indicação do público-alvo, né, infantil, infanto-juvenil, adulto ou específico. Aqui também em continuidade aos documentos para formalizar a inscrição. O cronograma de execução, um orçamento detalhado, né, para a execução do projeto, a relação dos participantes previstos com a função no projeto que será exercida, um currículo de até dos 3 principais participantes do projeto, portfólio da desenvolvedora, o currículo do proponente, o detalhamento da proposta de contrapartida e o detalhamento do plano de acessibilidade. No final das contas, aqui no estado de São Paulo, ontem saiu uma publicação prorrogando o prazo de inscrição dos projetos. Então, de fato, inicialmente o prazo era dia 19, e agora, salvo engano, passou a ser dia 23, alguma coisa nesse sentido, ou 29 de setembro, né? Então, dando aí mais tempo para a elaboração dos projetos e do plano de trabalho. Acho né? que é 26, Kátia. 26? 26 de setembro, de 6 a 26 de setembro, os editais de game. Cada bloco de edital foi prorrogado por um período, mas o de game até 26. Ah, tá joia. Então, aí foi publicado ontem esse comunicado, prorrogando um pouco um prazo de inscrição. No final das contas, aqui, né, quando você vai fazer o projeto, a parte do orçamento, ela é uma parte bem importante, né, inclusive, a parte orçamentária, ela é avaliada pela comissão de seleção, né, que vai ali pontuar o teu projeto. Então, o orçamento, ele precisa ser, de fato, muito bem feito, né, para mostrar ali a composição orçamentária, né. Lembrando aqui que o objetivo da Lei Paulo Gustavo também foi flexibilizar
um pouco as regras, né, que são aplicadas ali em projetos culturais, né. Então, uma coisa que é importante dizer é que no orçamento, por exemplo, não é preciso apresentar item a item da despesa que vai ser feita, né, com o projeto, mas é possível fazer um orçamento pelas categorias só, pelas grandes categorias do orçamento, né, isso no final das contas para facilitar a elaboração do plano de trabalho, né, e no momento da inscrição. O orçamento, ele é avaliado pela comissão de seleção, inclusive para verificar se o valor que é disposto ali está compatível com o valor de mercado, né? Então, para isso, são utilizadas ferramentas como, por exemplo, no Salic.net, você tem ali uma média de mercado, uma parametrização dos valores de mercado. Então, a comissão de seleção, ela analisa, inclusive, se o preço colocado ali no orçamento é um preço de mercado, é um preço compatível. Evidentemente que, como eu disse, a Lei Paulo Gustavo, ela tem essa função um pouco de flexibilizar essas regras. Então, no momento em que você vai fazer o orçamento, se você está numa localização que justifique um preço acima do mercado. Então, por exemplo, se você vai elaborar o projeto em lugares, enfim, mais distantes, onde você tem ali uma variação de deslocamento para conseguir aquele bem, e que, de fato, justifique o valor um pouco acima do mercado, o que a gente recomenda é que, no momento de você elaborar o orçamento, caso exista essa justificativa para o aumento da despesa, que isso fique explicitado realmente no orçamento, que você coloque lá a razão pela qual aquele item, aquela categoria, está acima do valor de mercado por conta dessa razão, né? Isso vai ser levado em consideração pela comissão de seleção na hora de analisar o orçamento. Muito bem. Aqui no edital de São Paulo, inclusive, né, não se admite a complementação de recursos, né? Porque no orçamento também, em outros editais, o que é possível se prever, né? Assim, o que a Lei Paulo Gustavo e o Decreto Federal da Lei Paulo Gustavo permitiu, né? Que um projeto seja complementado com outros recursos, com outras fontes de financiamento público. Então, por exemplo, no caso de obra audiovisual, né? Se você vai ali produzir um longa, você pode indicar no orçamento que você vai ter dinheiro da Paulo Gustavo, mas que também aquele mesmo projeto vai receber dinheiro da Ancine, né? Vai ter lá o fomento da Ancine. Você indica isso no orçamento e, a princípio, né, a lei, tanto a lei quanto o decreto, permite essa complementação de recursos, de várias fontes de recurso para a execução do mesmo projeto. Aqui no estado de São Paulo, o edital especificamente veda a possibilidade de complementação de recursos no caso de games, nesse edital de games em específico. Então, o orçamento que você vai apresentar, o projeto que você vai executar, ele tem que estar ali completamente de acordo com o valor que vai ser disponibilizado no edital, né? São duas modalidades no edital de São Paulo, uma modalidade é de 1 milhão, a outra é de 500 mil, né? Então, o teu projeto, ele tem que estar ali fechado dentro daquele orçamento, contando só com os recursos daquele edital, tá? É possível que, depois que você foi selecionado, firmou o contrato com o Estado, recebeu os recursos da Lei Paulo Gustavo, caso, depois da assinatura do contrato, exista uma outra fonte de financiamento, isso é possível, né? Então, depois que houve ali a seleção, depois que houve a contratação, caso o teu projeto consiga uma nova fonte posterior à contratação, você vai lá e informa isso à Secretaria de Estado de São Paulo, né? Mas, então, assim, essa complementação de recursos, ela só é permitida pelo edital depois da contratação com o Estado. Antes, isso não é permitido. Agora, lembrando, né, assim, essa impossibilidade de complementação de recursos, ela é específica aqui do edital do Estado de São Paulo, porque, em regra, pela Lei Paulo Gustavo e pelo decreto, né, essa complementação, ela é possível, o que significa dizer que em outros editais municipais ou de outros estados, é possível que se preveja essa complementação de recursos, tá? E aí,
Se houver essa complementação de recursos, você vai precisar indicar isso no orçamento do projeto. A questão da acessibilidade, né? Todos os projetos da Lei Paulo Gustavo, até por exigência legal, eles precisam obrigatoriamente prever custos, despesas com medidas de acessibilidade de no mínimo 10% do valor do projeto, tá? Então, 10% do valor do projeto, ele tem que ser direcionado para medidas de acessibilidade. A gente, na verdade, já está tendo alguns questionamentos, inclusive em outros editais. Em que sentido, né? Porque, por exemplo, num longa-metragem, né? Se você coloca o edital de longa-metragem da Lei Paulo Gustavo, aqui no estado, tem um valor de 6 milhões por projeto. Então, no final das contas, você colocar ali 10% em medidas de acessibilidade é um custo muito alto, né? O proponente, ele pode ali ser super criativo, inventar um monte de medidas de acessibilidade e mesmo assim não vai bater os 10%, né? Então, muitas vezes, alguns proponentes estão tendo essa dificuldade, né, de atingir os 10% em medidas de acessibilidade. Então, por conta disso, inclusive, aqui no estado de São Paulo, no edital do estado de São Paulo, deixa eu ver se eu coloquei isso no próximo slide. Para que se atinja esses 10% de medidas de acessibilidade, né, o que é possível se fazer? Você aplica também esses recursos de acessibilidade na contrapartida, que é obrigatório que você faça, né? No final das contas, todos os editais, eles prevêem contrapartidas, né? As contrapartidas, o que elas são? Elas são ações previstas, né, dentro do projeto, que não serão custeadas com recursos públicos, ou seja, né, você tem que, na verdade, colocar recursos privados para cumprir aquela contrapartida como uma medida de democratização de acesso. Então, no final das contas, dentro do teu plano, dentro do teu projeto, você tem que prever um plano da contrapartida, né? Então, por exemplo, no caso do game, né, você vai fazer um campeonato de game numa escola pública e no final das contas, as medidas de acessibilidade, elas também podem ser aplicadas para cumprimento da contrapartida, justamente para conseguir atingir esses 10% do recurso para medidas de acessibilidade. Caso mesmo assim, né, não seja possível atingir esses 10%, né, com medidas de acessibilidade no projeto, é preciso que você justifique isso no teu plano de trabalho, né, na apresentação do projeto você tem que justificar as razões pelas quais não será possível atingir os 10%, tá? Mas lembrando que atingir os 10% também vai ser levado em consideração na análise do projeto, na seleção do projeto, né? Então, o teu projeto ele vai pontuar mais se, no final das contas, você aplicar o máximo possível desses 10% em medidas de acessibilidade. Então, o ideal é que, de fato, o projeto preveja, enfim, né, esses recursos para acessibilidade para conseguir pontuar melhor. E vale dizer que, no momento da inscrição, você tem que ter o plano de acessibilidade apresentado dentro do projeto, né? Ou seja, qual parte do orçamento vai para as medidas de acessibilidade. E ao longo da execução toda, né, essa é a única parte do orçamento que ela não é possível de se mexer, não é possível você suprimir depois, né? Você alterar o orçamento mexendo nesse valor que foi direcionado no orçamento para medidas de acessibilidade, tá? Então, o que significa dizer, muita atenção na hora de fazer esse plano e na hora de apresentar esse orçamento, porque essa linha, especificamente, ela não vai poder ser alterada no orçamento. Então, o que é a contrapartida, né, prevista ali no edital, que também tem que constar no teu projeto? Um plano de contrapartida. Então, o agente cultural deve ofertar, no caso, né, o agente cultural proponente, deve ofertar, sem o uso dos recursos repassados, um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado,
sempre em consideração ao interesse público e à democratização de acesso. No caso aqui do Estado de São Paulo, o edital, ele previu aqui 3 contrapartidas específicas que são obrigatórias no final das contas, né? Então, no teu projeto, você tem a liberdade de apresentar um plano de contrapartida, inclusive maior que esses 3 pontos que eu vou dizer, né? E, evidentemente, quanto mais contrapartida você fizer, melhor, né, será a sua pontuação, né, na seleção. Mas, aqui no Estado, por exemplo, esses 3 pontos, eles são obrigatórios, né? Necessariamente, o teu projeto tem que constar com essas contrapartidas. Então, a realização de pelo menos uma ação destinada aos alunos e professores de escolas públicas ou universidades públicas ou privadas que tenham estudantes do ProUni, bem como aos profissionais de saúde, preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia, e a pessoas integrantes de grupos e coletivos comunitários ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita, né? A participação em ações e programas da Secretaria, com a atividade cultural viabilizada no projeto. Essa contrapartida especificamente, essa participação em ações e programas da Secretaria, o edital, ele coloca ali que, se você for convocado pela Secretaria, essa contrapartida vai ter que ser feita, né? Então, depois da assinatura do contrato e do repasse, esse é um tipo de contrapartida que vai ser negociada entre as partes, né? A maneira como ela vai acontecer. E, por fim, a entrega de 20 códigos do jogo, autorizando a exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos, a utilização do material em equipamentos culturais do Estado, doação das cópias a entes da administração pública, né, ou a entidades sem fins lucrativos, e outras que a administração possa vir a requerer, tá? Então, essas contrapartidas, elas precisam ser apresentadas no teu projeto aqui no Estado, sem prejuízo de outras, mas que você possa colocar e, enfim, né, pontuar melhor. E os requisitos de habilitação? Então, no final das contas, você tem ali, dentro do formulário de inscrição, você tem um link para trazer todos os detalhes do projeto, conforme o que já foi dito, né? E você tem também, em continuidade, na própria inscrição realmente do projeto, você vai ter que apresentar vários documentos de habilitação. Lembrando que no Estado de São Paulo não foi permitida a participação de pessoa física, mas eu vou falar porque pode acontecer de, em outros estados, em outros municípios, ser admitida a participação de pessoa física, né? Então, os documentos de habilitação para pessoa física, certidão negativa de débitos, né, tributários com a União, certidão negativa de débitos tributários do Estado e do município, certidão negativa de débitos trabalhistas, emitidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, o comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou declaração assinada pelo agente cultural. No final das contas, aqui, né, pensando justamente que a Lei Paulo Gustavo veio para minimizar os efeitos da pandemia, né, e para atingir ao máximo possível de locais de difícil acesso, etc., né, essa comprovação de residência, ela vai poder ser dispensada, mas isso lembrando que tem que estar muito claro, né, no próprio edital do ente, né, do município ou do estado, ela vai poder ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais pertencentes a comunidades indígenas, quilombola, cigana ou circense, pertencentes à população nômade ou itinerante, ou que se encontrem em situação de rua, né? Aqui, no final das contas, o próprio edital vai trazer ali essas especificidades, né, de dispensa dessa comprovação. Mas, considerando que no Games é bem possível que os editais sejam focados à pessoa jurídica, né, quais são os documentos de habilitação que geralmente são solicitados nos editais, né? A inscrição do CNPJ, os atos constitutivos da empresa, né? Aqui no estado de São Paulo, então, essa verificação de 5 anos da sede da empresa no estado, ela vai ser verificada através do ato constitutivo mesmo, né, da sede constante no ato constitutivo.
Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, e também as mesmas certidões negativas, né, de tributos com a União, com estados e municípios, fundos de garantia por tempo de serviço e débitos trabalhistas, tá? Lembrando que, no final das contas, cada ente, né, tem ali a competência para trazer os documentos de habilitação para além desses que eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você também tem que comprovar como um requisito de habilitação a não inscrição no CADIM do estado, por exemplo, né? Então, esses documentos é preciso se atentar item a item do edital mesmo, para saber o que está sendo solicitado, mas, em regra, considerando a legislação federal, são esses os documentos de habilitação. Aqui, no final das contas, é importante dizer também que é possível se emitir certidão positiva com efeitos de negativa, né? É aquela certidão que, ainda que conste ali um débito de tributo perante, por exemplo, o município, né? Através de uma ação judicial, você consegue uma liminar, né, para suspender aquele crédito, e aí, no final das contas, você tem uma certidão positiva, mas ela tem efeitos de negativa. E aí, no final das contas, esse tipo de certidão, apesar de ser positiva, como ela tem efeitos de negativa, ela pode ser apresentada e a tua empresa não vai poder ser inabilitada por essa razão, tá? Muito bem. Aqui no caso do edital de São Paulo, como que vai se dar a seleção do projeto, né? No final das contas, aqui no edital, se previu 3 fases, na verdade, para análise de projetos e para se celebrar o contrato, né? A primeira fase 1, o edital prevê a composição de uma comissão de seleção que vai fazer, de fato, nessa primeira fase, a análise do projeto em si, mediante alguns critérios, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Depois dessa fase de seleção, tem uma segunda fase, que é a classificatória de pitching, né, que é onde o proponente vai ser convocado pelo Estado para fazer a apresentação do projeto mesmo, para uma banca, né, para uma comissão examinadora. E nessa fase de apresentação, enfim, tem lá um tempo cronometrado, 10 minutos, para que até 3 membros, né, do projeto possam apresentar o projeto, esclarecer dúvidas técnicas e etc. Essa fase de pitching, ela não é eliminatória, ela só vai classificar, de fato, os projetos que foram selecionados na primeira fase, né? E aí, sim, depois disso, né, vai ter ali uma conjugação dos pontos dados na fase 1, que é na fase de seleção, e na fase 2, que é na fase de pitching, né? Será elaborada uma lista classificatória, né? E ali, os primeiros classificados vão ter ali, no limite, né, do valor do fomento, eles vão ter a análise da documentação de habilitação verificadas por essa terceira comissão, né, que é uma comissão de habilitação, que é de análise de documentos. Todas essas fases, elas possuem recurso, né, então, no final das contas, na medida em que é publicado a relação dos classificados no Diário Oficial, a partir da publicação, vai ter ali um prazo de 5 dias úteis para apresentar recurso, né, tanto na fase de seleção. Aí depois, na fase de pitching, a mesma coisa, vai ser publicado novamente uma relação dos proponentes selecionados, classificados, e depois dessa publicação no Diário Oficial, 5 dias úteis para recorrer, e a mesma coisa na fase de habilitação, tá? Lembrando aqui, né, que na medida em que o seu projeto é selecionado, e você firma o contrato e recebe o dinheiro, né, a contar do recebimento do dinheiro, você vai ter o prazo de 12 meses para concluir o projeto, tá? Esse prazo de 12 meses é previsto no edital a possibilidade de prorrogação, né, de até 60 dias, né, caso o proponente faça esse pedido de prorrogação de prazo com 10 dias de antecedência do primeiro prazo, né, então, assim,
o primeiro prazo de 12 meses está para acabar, com 10 dias de antecedência, você pede a prorrogação, né, por mais 60 dias, mediante justificativa, né, e, de forma excepcional, será possível se prorrogar para além disso, né. No final das contas, a gente vem recomendando para que os proponentes não contem com essa prorrogação de prazo, porque no caso da Lei Paulo Gustavo, todos esses recursos que são repassados por proponente, tem a fase de prestação de contas, né, do proponente para o Estado, mas o Estado também precisa, Estados e municípios, também tem ali um prazo de 24 meses para prestar contas para a União, né. Então, a gente realmente acha que essa possibilidade de prorrogação de prazo para execução do projeto, ela vai acontecer, assim, de forma muito excepcional, efetivamente. Então, não contem com esse prazo para concluir, tá? O ideal é se contar com os 12 meses mesmo. E aí, como eu falei, né, na primeira fase, então você tem ali a primeira fase de seleção, vai ser composta uma comissão, né, que vai analisar os projetos, e quais são os critérios de pontuação aqui no edital do Estado de São Paulo. Lembrando que, né, como foi um edital pioneiro em games, né, de maneira assim tão detalhada, a gente acha que, muito provavelmente, esses critérios eles vão ser copiados por outros entes, quando tiver ali uma publicação de um edital em específico, né, então, assim, é bem importante se atentar a esses critérios mesmo, como, para que você elabore o teu projeto, pensando neles mesmo, para uma boa pontuação, né, nessa fase de seleção. Então, o primeiro critério é a compatibilidade orçamentária, e a viabilidade e adequação do cronograma de execução, né? A inovação, criatividade e jogabilidade, o potencial de mercado e impacto na cadeia produtiva, proposta de contrapartida e plano de acessibilidade, capacidade de realização e histórico do proponente, né? Então, esses números que eu coloquei ao lado, são os pesos que são dados a cada um desses critérios, né? Então, você tem ali compatibilidade orçamentária, por exemplo, o peso é 15. Então, no final das contas, qual é a pontuação que pode ser dada? De 1 a 10 pontos, né? Esse valor você multiplica por 15, que é o peso desse critério. E a mesma coisa com os demais. Inovação, criatividade e jogabilidade. A pontuação é de 1 a 10. Né? Aquela nota vai ser multiplicada por 30, né? Justamente, ou seja, né, para dar mais peso a esses critérios B e C, em detrimento dos demais, né? Então, no final das contas, o projeto ele vai ser avaliado segundo esses critérios de pontuação, né? Lembrando aqui da importância da proposta de contrapartida e do plano de acessibilidade, que apesar de ter um peso 10, no final das contas, quanto mais contrapartidas o teu projeto prevê, quanto mais aqueles 10% de acessibilidade você chega, né, nesse custeio, maior a sua pontuação aqui nessa fase de seleção, tá? Muito bem, aí vai ter a publicação com esses classificados no Diário Oficial, né, considerando essa primeira fase de seleção. E aí depois haverá a convocação para a fase de pitching, né? E dentro dela, quais são os critérios que também vão ser analisados por essa comissão de pitching para analisar o seu projeto? Interesse do projeto, e aqui com peso 60, potencial de mercado com peso 20, e interesse cultural e artístico do projeto, com peso 20 também, tá? E aqui lembrando que nessa fase, todas as dúvidas técnicas são eliminadas diretamente, né? Aqui no edital do Estado de São Paulo, existe uma limitação de até 3 pessoas, né, do projeto, fazendo essa fase de pitching, né, a apresentação, e, enfim, com esses critérios de pontuação, essa fase, ela não elimina, ela só reclassifica, né, as pessoas, e aí vai ser publicado no Diário Oficial, para assim chegar e fazer a análise dos documentos de habilitação. Bom, muito bem, foi assinado o contrato,
foi feito o repasse do recurso, então o teu projeto foi selecionado, foi assinado o contrato, teve o repasse, do repasse conta ali o prazo de 12 meses para concluir o objeto, e aí vai chegar o momento da prestação de contas, tá? Como se dá a prestação de contas nesses projetos na Lei Paulo Gustavo? Então, para projetos em que o valor do repasse foi inferior a R$200 mil, né, é previsto pela legislação federal uma mera, a prestação de contas, ela se dá com uma visita in loco, né, no lugar da realização do projeto. No nosso caso, como a gente está falando aqui de game, né, eu nem vou me estender muito nesse tipo de prestação de contas, porque no final das contas é inviável, né, aqui o projeto, para ter essa prestação de contas feita em loco, geralmente é uma atividade cultural, é um teatro, enfim, algo que você possa, de fato, ir até o local e verificar o cumprimento do objeto, né. Então, no caso do game, muito provavelmente as prestações de contas, elas vão ser feitas como, né? Com uma apresentação ao final do prazo de execução do contrato, desse relatório de execução do objeto. Nesse relatório de execução do objeto, você vai prestar todas as informações, né, de cumprimento de objeto. O edital, na maioria das vezes, ele prevê ali, inclusive, um modelo, né, desse relatório de execução do objeto, para que, ao final do contrato, o proponente possa preencher esse relatório, dando todas as informações, e apresenta isso pro ente que fez o repasse, tá? E aqui tem uma questão que é importante, porque, segundo a legislação federal, a prestação de contas financeira, ou seja, os dados financeiros, o pagamento dos fornecedores, etc., né, pela legislação federal, ele só seria exigido do proponente na hipótese de um descumprimento do objeto, né? Então, no final das contas, se no relatório de execução do objeto for verificado que o objeto não foi cumprido, apenas nesta situação é que se seria exigido a prestação de contas financeira, né, com todas as informações de gastos, de despesas e etc., né. Isso é o que prevê a legislação federal e muito provavelmente é o que vai estar na maioria dos editais, né. Mas aqui no estado de São Paulo foi feito de forma diferente, né. Na prestação de contas, então, assim, quando você termina o contrato depois de 12 meses, além do relatório de execução do objeto, o Estado de São Paulo também exigiu o relatório de execução financeira. Não há necessidade de apresentar as notas fiscais, né? Você não vai precisar ali apresentar notas fiscais, todas elas que foram gastas no projeto. Porém, o Estado de São Paulo exige o preenchimento de um relatório onde você vai indicar o fornecedor, o número da nota e o valor da despesa, tá? Então, inclusive isso a gente entende que é um pouco ilegal, no final das contas, porque o decreto e a legislação, ela foi num outro sentido, né, de evitar a comprovação de execução financeira com o cumprimento do objeto também, né? Porém, aqui no Estado, isso foi feito de forma diferente, e aí, então, a prestação de contas, ela vai envolver essas duas obrigações por parte do proponente, tanto o relatório de execução de objeto, como o relatório de execução financeira. E aqui, na hipótese, por exemplo, de não ter sido cumprido o objeto, né, haverá uma condenação de devolução dos recursos ao erário, né? Então, assim, apesar, aqui no Estado, por exemplo, que foi dado o nome de contrato, né, para esse ajuste, para esse repasse de recursos, no final das contas, o repasse desses recursos, ele tem uma natureza de fomento mesmo, né, onde o proponente, ele faz a gestão desses valores. Então, se por alguma razão o objeto não for cumprido, é preciso devolver esse dinheiro ao Estado, né. Essa devolução, ela também
pode ser substituída por ações compensatórias, né? Então, você, ao invés de devolver o recurso, você apresenta um plano de ação compensatória para ressarcimento ao erário, né? Só que para que isso aconteça, de fato, não pode haver ali uma comprovação de má-fé na execução dos recursos, né? Se houver ali algum indício de desvio de dinheiro e etc., né? Aí sim, de fato, você é condenado a devolver os valores, sem a possibilidade de apresentar esse plano de ações compensatórias, tá? Porém, não havendo uma fé, havendo ali problemas técnicos, alguma questão em onde não foi possível cumprir o objeto, né, existe uma condenação de devolução, mas que pode ser substituída por um plano de ação compensatória, ao invés da própria devolução do recurso. O prazo para execução do plano de ações compensatórias será limitado à metade do prazo originalmente previsto no contrato. Então, no nosso caso, que a gente tem aqui 12 meses para execução do contrato, o plano de ação compensatória, né, ele vai ter que ser de 6 meses, né? Mas isso na hipótese de inexecução do objeto, que não é o que vai acontecer. E também é importante trazer aqui que no final das contas, esses recursos da Lei Paulo Gustavo, eles foram divididos aqui em duas possibilidades, em duas modalidades de fomento, né? Você tem o fomento para a execução de uma ação cultural, que é o nosso caso aqui, por exemplo, no edital do Estado de São Paulo, onde você repassa o dinheiro para ser feito, para ser realizada alguma ação cultural, para ser realizado um jogo, no nosso caso, né? Mas também existe a possibilidade de ser dada de serem publicados editais de premiação, tá? E no edital de premiação, diferente da lógica da execução de uma ação cultural, da execução do desenvolvimento de um jogo, o edital de premiação, ele tem uma natureza diferente, porque ele visa premiar alguma coisa que já aconteceu, né? E justamente por isso que no edital de premiação, o valor que é dado ao proponente, ele tem uma natureza de doação, efetivamente, né? Ele não é um valor onde o Estado repassa o dinheiro para que o proponente produza algo, faça a gestão dos recursos públicos e preste contas daquele valor ao final do contrato, né? Na premiação, a ideia é, você já tem ali uma ação cultural realizada, então, no nosso caso, você já tem um game produzido, né? E o edital, ele vai premiar aquela produção que aconteceu e, no final das contas, você vai receber aquele valor a título de doação. Então, como é uma doação, não existe ali, obviamente, a necessidade de prestação de contas, não existe ali a necessidade de um relatório de execução financeira desse dinheiro que foi entregue ao proponente, justamente porque é um prêmio, né, que é dado a uma situação que já aconteceu. Isso que eu estou dizendo para vocês é o dever ser, porque a gente já viu aqui editais de premiação que usam esse nome, né, o edital de premiação, mas que no fundo coloca ali uma ação cultural a ser executada, né, mas o nome do edital acaba sendo um edital de premiação, né. Então, em regra, independente do nome do edital, se você tiver que, com os recursos, executar algo no futuro, né, você vai ser obrigado a prestar contas daquele projeto. Se, por outro lado, no edital, houver ali a previsão da entrega do valor por uma coisa que já aconteceu, aí sim você vai ter verdadeiramente a natureza do prêmio, né? E aí você vai ser dispensado de prestar contas. É um pouco essa lógica, porque na prática é isso que está acontecendo. Muitos editais estão sendo ali colocados como edital de prêmio para ação cultural, e no final das contas, se exige ali a execução do plano de trabalho. Então, apesar do nome, você vai ter que prestar contas também. Eu acho que é isso.
Eu não estava vendo ninguém, porque minha apresentação ela fica na tela inteira. Fica tranquila, Kátia. A gente também tem a mania de não ligar a câmera, tá? É do setor. Fica tranquila. Olha, não é só no setor, não, viu, Té? Outro dia eu dei uma aula, assim, tinha umas 60 pessoas de câmera fechada. Uma sensação de solidão. Mas tava todo mundo, tenho certeza, escutando atentamente. Eu só ia propor, Fábio e Kátia, também, para a gente começar a levantar aqui, o pessoal que levantou a mão, começar as perguntas. Até uma coisa só também, para dar um panorama para todo mundo, né? A gente está usando aqui o edital de São Paulo como base, porque ele foi assim mais aprofundado aí em games, mas se vocês puderem também dar um pincelado geral, onde está, né, onde estamos aí nos outros estados, Rio de Janeiro, o que vocês tiverem de informação também, como Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul. A gente sabe, porque a gente acompanha via nossas regionais também, de alguns status, mas os detalhes, por exemplo, se vocês tiverem mais alguns detalhes, também é bem importante. Apesar de que toda a base que foi colocada aqui hoje, a base ela é uniforme, ela é normalizada aí para a maioria dos editais de Paulo Gustavo que vão acontecer. Obviamente, lembrando que assim, para todos aqui também, todos e todos, são centenas e centenas e centenas de editais que vão acontecer ao longo do país, né? A gente acaba fazendo aqui uma grande média para todo mundo conseguir entender quais são as bases do que vai acontecer, mas obviamente em algum município do interior da Paraíba que vai contemplar games de alguma forma, provavelmente pode ter algum tipo de especificidade que a gente não consegue ter o alcance aí para mapear. Então também mais para dar esse panorama também, mas o que vocês tiverem também de informações específicas de algum outro edital de Paulo Gustavo para games, né, que não seja do geral, também é importante a gente começar a responder as perguntas também, aproveitar que está todo mundo aqui e por favor, perguntem tudo. No final das contas, até assim, né, como eu disse, os editais, no final das contas, dos municípios, eles prevêem ali o projeto de games, mas sem trazer qualquer detalhe com relação à elaboração desse projeto em específico, né? Então, no final das contas, coloca lá game como algo, né, obviamente, como uma possibilidade de projeto a ser apresentado, mas sem qualquer detalhamento realmente do projeto. A expectativa era que o Rio também publicasse, né, porque constava lá no plano de ação deles o projeto de games. Mas, no dia 13, foram publicados, no dia 9 de setembro, foi publicado uma primeira leva de editais. Aí, no dia 13, havia essa expectativa de ser publicado de games, foi publicado diversos editais e não foi publicado de games, né. Então, no final das contas, por isso que a gente entende realmente que o pontapé do Estado de São Paulo, nesse sentido, vai abrir aqui um pouco a possibilidade de outros estados e outros municípios também publicarem de forma mais específica para games mesmo. Perfeito. Temos 3 perguntas iniciais, eu vou... Fábio, você está mutado. Depois vocês podem seguir a ordem aí. Fábio, eu não sei se você quer tocar aqui. Você está vendo? O edital do Rio abriu hoje. O Paulo Luz está dizendo que o edital do Rio abriu hoje. Eu ia sugerir que você tocasse as perguntas, que você conhece. Vamos lá. As pessoas aí, você vai dando a palavra e isso é ótimo, MC. Vamos lá. Sofia. Temos Sofia, Marcelo, Marcos e depois Fábio. Olá, bom dia a todo mundo. Kátia, eu tenho uma dúvida sobre uma coisa que você falou lá no começo, que eu não sei se eu entendi errado ou se a informação está incorreta mesmo. Quando você estava falando ali sobre projetos que já foram contemplados pelo PROAC, por exemplo, não poderiam participar desse edital atual. Foi isso que você falou mesmo? Foi. Tá, então, porque assim, o que ele coloca, na verdade, é que a etapa ou fase que está sendo inscrita nesse edital tenha sido executada anteriormente por outro edital. E ele nomeia aqui os editais. Então, na verdade, o meu entendimento disso, que é um entendimento que eu tenho há 5 anos, porque isso aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V deles, dos outros editais do PROAC, é que quando você
você tem uma divisão de etapas do projeto, não tem problema você pegar até o mesmo edital. Então, é uma coisa que até acontece muito no audiovisual, né? Por que um projeto pega tantos editais? Porque um edital é desenvolvimento de roteiro, o outro é produção, o outro é pós-produção, então são fases diferentes, então não tem problema. E o meu entendimento do PROAC, que, aliás, eu peguei esse ano, é que o PROAC, ele quer o desenvolvimento de um demo. Então, se você não está desenvolvendo uma demo para o Paulo Gustavo, né, você está até pegando, por exemplo, a linha de finalização, produção, não tem problema, porque são coisas separadas, são coisas diferentes. Sim, é isso mesmo, você está correta. É porque, no final das contas, o escopo do edital é para produção e finalização, né? A parte de desenvolvimento, ela, inclusive, não pode ser financiada por esse edital do Estado, né? Então, é isso mesmo, né? No final das contas, é para a etapa de produção e finalização que você não pode ter tido outros fomentos para essas etapas posteriores, mas excluir da fase de desenvolvimento mesmo. Sim, então, então, resumindo, né? Então, realmente, uma pessoa que pegou o PROAC para fazer a demo conseguiria pegar o Paulo Gustavo para fazer essas outras etapas. Sim, tá? Exatamente. Perfeito. Obrigada. De nada. Rigon? De vocês. A minha questão era mais ou menos essa mesma linha da Sofia, né? E como a gente só tem edital até agora, esse é o primeiro edital do Estado de São Paulo que é de produção e finalização, né? Eu acho que dá para ignorar para 99% dos casos essa restrição de não poder, se já teve PROAC anterior, assim, porque normalmente todo mundo fez uma demo, então, a não ser que você fez diferente, tá tranquilo participar. Mas teve um negócio que colocou ali, que era sobre não poder ter recurso anterior de fomento do projeto, que eu não encontrei isso em lugar nenhum do edital. Eu queria saber onde que está isso, assim, para eu poder reler com calma aqui. Espera aí que eu vou te indicar. Enquanto isso, gente, eu tô lendo aqui o edital do Rio de Janeiro, tá? Aí eu já ajudo vocês aqui, tô só terminando. Eu estava com o edital aberto e fechei. Está no item 4.2. É vedada a inscrição do projeto que tem etapa e ou fase a ser inscrita neste edital, executada anteriormente por meio de recursos do PROAC. Ah, tá, não, isso sim, mas é que depois, teve um slide depois desse que você mostrou, que falava de um jeito mais amplo, de que não poderia ter nenhum fomento prévio, ou eu vi errado, assim. Não, eu acho que eu não me fiz entender direito, né? Quando eu falei, porque no final das contas eu parti do escopo do edital. O escopo do edital é o quê? É a produção e a finalização, né? Uhum. Então, se o projeto já tenha recebido fomento da administração direta ou indireta para produção e finalização, ele não vai poder receber valores desse edital, mas é excluída a fase de desenvolvimento. Beleza. Aí uma última coisa, aí eu passo a bola para outra pessoa, é o seguinte, na parte de acessibilidade, até foi uma coisa que eu tentei discutir aqui nas rodadas da Lei Paulo Gustavo de Campinas, né, e só tomei pedrada, mas assim, acho que ninguém entendeu o meu ponto, assim, é o seguinte, muita coisa no jogo, e isso é uma coisa que eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado, assim, quem vai implantar isso é o game designer que já está no resto do jogo, é o desenvolvedor que já está no resto do jogo, por exemplo, modificação para qualidade visual ou para adaptação de controle, né? Você pode ter um consultor que vai validar isso,
Só que o desenvolvimento, se você colocar isso nos 10% de acessibilidade, é bom você, seria necessário, eu acho, tipo, e é isso que eu queria perguntar se é isso mesmo, assim, meu entendimento, emitir notas separadas. Então, assim, o cara está trabalhando, tipo, tem uma pessoa ali que está trabalhando com essa parte de implementar adaptação de controle, menu de adaptação de controle. Tipo, essa equipe, para poder ser contato em acessibilidade, teria que emitir nota sobre esse serviço separado do resto, certo? Então, olha, essa pergunta é maravilhosa, porque no final das contas, assim, eu responderia para você errado, considerando a legislação federal, aonde não vai ser exigida uma prestação de contas financeira, né, assim, na medida em que o objeto é cumprido, né? Então, no caso, por exemplo, da ideia da legislação federal inicial, no relatório de execução de objeto, né, você informaria o que foi feito para medidas de acessibilidade e ponto, né? Todavia, considerando ali que, porque essa coisa de não prestar contas financeira, né, é uma coisa que já deu muito pano para manga mesmo, assim, sabe? Dos órgãos de controle depois cancelarem tudo que foi feito, falando assim, não, olha, o proponente tem sim que prestar contas financeira, né? Ainda que o edital não preveja, etc., ele tem que prestar. Então, assim, os gestores públicos, eles ficam muito receosos, assim, sabe, de seguir a legislação federal de dispensa de execução financeira e depois terem que responder aos órgãos de controle. Então, assim, considerando essa realidade, considerando o edital do Estado, que exigiu o relatório de execução financeira, eu acho que você está super correto, sabe, em segregar na nota, para que depois você consiga mostrar que o teu orçamento com relação aos 10% de acessibilidade foi cumprido conforme o relatório de execução financeira. Aí eu realmente acho que faz sentido. Perfeito. Obrigado. Gente, a gente vai seguir com essas perguntas e depois, para a gente manter aí o nosso time box aqui também, a gente encerra o nosso webinar. Obviamente, o canal vai ficar aberto para a gente, principalmente no contato @bragames ou no contato de vocês direto com a gente, para que a gente também encaminhe novas dúvidas, enfim, trabalhe com o escritório para que a gente consiga ajudar a sanar as dúvidas gerais também. Eu só queria fazer um complemento antes do Marcos aqui, eu estava lendo o edital do Rio de Janeiro, essa questão, por exemplo, da execução, né, da comprovação financeira, da comprovação da execução financeira também vai acontecer no Rio, né, no caso ali, também via plataforma, né, o Rio de Janeiro tem uma plataforma específica para os editais do Estado, então também vai acontecer. E só 2 highlights aqui também em relação ao edital do Rio de Janeiro, ele não é tão, assim, né, ele não está tão colocado como está o edital de São Paulo, mas ele sim está bem especificado para o setor de jogos, né? Então a gente tem um edital de 11,7 milhões, ou seja, provavelmente é o segundo maior edital que a gente tem, tirando o edital de São Paulo, específico para games, então isso eu acho que é fantástico, uma vitória toda aí do pessoal do Rio. E a gente está falando aqui de 2 categorias também, a categoria A, deixa eu subir aqui, eu estou olhando para baixo aqui. Cadê? Categoria A, jogo completo, né, que aqui tem uma nomenclatura específica, só um segundo, que estão chamando produção de jogo, aqui, produção de jogos eletrônicos, então aqui está se entendendo aí a sua versão completa, de acordo com as especificações e requisitos no anexo 3, né, então tem um anexo ali, colocando as especificações dizendo o que é a versão completa, e tem uma categoria B, que é a criação de protótipos jogáveis, né, então quem já olhou algumas ações aí do poder público, quando são especificamente voltadas para games, já começa a reconhecer um pouco a nomenclatura, porque é exatamente muito do que já se teve, né, como entendimento para fomento, né? Então, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, em nível estadual e municipal também, trabalhavam, né, e continuam trabalhando com ou o jogo completo ou a demo,
né? São Paulo que fez essa inovação esse ano, com a Paulo Gustavo, trazendo aí a finalização, né? E o Vertical Slice, né? Que seria aí, poderia ser também entendido como Demon jogava. A gente sabe que não é exatamente uma coisa, não dá para converter para outra, tecnicamente, mas enfim, pode ser considerado, sendo que também tem um edital de finalização diferente do edital do jogo completo, como tem no Rio de Janeiro. Acho que são os 2 pontos aí que eu queria trazer para vocês na questão do edital do Rio de Janeiro. Então, também vale a pena, quem é do estado, do Rio também olhar. Não achei nenhum impeditivo sobre, como tem em São Paulo, sobre a participação de outros editais. Pode ser que eu tenha comido bola aqui na leitura rápida, mas não encontrei o impedimento ali sobre a participação de outras fontes de financiamento, ou prévias ou declaradas, ou posteriores, tá? Marcos. Pessoal, boa tarde, bom dia. A minha dúvida é mais em relação aos critérios para o lançamento desses editais nos estados de São Paulo e do Rio. Mas, assim, o que eu gostaria de saber mesmo é a perspectiva futura de editais futuros, se eles vão ser, a tendência sempre vai ser lançar editais por estados, ou se haveria perspectiva de editais nacionais, porque eu acredito que algumas outras regiões que não têm um ecossistema de games tão desenvolvido, né, não teriam editais direcionados para essas regiões, como é o meu caso aqui do Amazonas, né? Minha base é no Amazonas. Mais uma perspectiva futura para essas outras regiões também participarem, né, de editais nacionais, ou se a tendência sempre vai ser editais estaduais. Não, eu acho que agora, assim, como eles disseram no início, a Lei Paulo Gustavo, ela realmente, assim, foi um grande marco para o setor de games e para, no final das contas, incluir o setor de games no audiovisual. E aí, assim, considerando os recursos da Lei Paulo Gustavo, essa divisão e publicação de editais por estados e municípios, ela, de fato, tem que ocorrer. Mas isso é para a execução do recurso da Lei Paulo Gustavo, né? Para além desses recursos, né, você tem ali o Fundo Setorial do Audiovisual, a Ancine, efetivamente, que publica editais nacionais, né? E eu acho que agora, de fato, esse mercado ele vai nesse sentido de fomento público para esse setor. Eu realmente acredito que isso vai acontecer em âmbito nacional mesmo, né, nos editais da Ancine. Então, assim, recursos da Lei Paulo Gustavo, de fato, eles precisam ser distribuídos para estados e municípios, e aí cada estado e cada município vai publicar o seu edital. Mas, tirando, né, a parte, assim, não sendo recurso da Lei Paulo Gustavo, e sim do Fundo Setorial do Audiovisual, aí a tendência, de fato, são editais nacionais. Perfeito. Obrigado, Cátia. Vamos, Fábio Vinha. Olá, pessoal. Alô? Oi. Oi, Estamos te ouvimos. Sim. Minha pergunta é a seguinte: como funciona a prestação de contas para mão de obra internacional? Como isso é visto? Ai, não temos regra, não temos regras sobre isso, assim. Aqui, por exemplo, no edital do Estado de São Paulo, existe ali uma previsão no edital no sentido de que, preferencialmente, as despesas, o ideal é que se execute despesas no Estado, né? Tem um preferencialmente. Mas isso, obviamente, não é peremptório, não significa que você não possa gastar despesa em outras localidades, mas com relação a despesas internacionais, não temos uma linha sobre isso na legislação, inclusive na legislação federal. O que a gente tem hoje é o que é previsto para a execução de projetos audiovisuais no âmbito da Ancine, que aí lá você tem toda uma regulamentação para a execução de despesa internacional, né?
Mas para a Lei Paulo Gustavo, não existe assim um parâmetro, efetivamente. Nem nos outros editais de games que já saíram? Olha, esse edital de game que o Rodrigo mencionou da Ancine, eu não cheguei a olhar ele com toda a calma, assim, para te dizer, tá? Mas, em sendo editais nacionais da Ancine, essa regra de execução de despesa internacional que eu falei, que vale para a produção de obras audiovisuais, também valeria para execução de games. Isso tem disponível em algum lugar? Tem, No é site a da IN, ABG? não, é a IN 159 da Ancine. É a Instrução Normativa 159 da Ancine. Tem lá um artigo que vai falar especificamente sobre execução de despesas no exterior. Maravilha. É um bom parâmetro, caso isso vá acontecer, porque se você segue isso, você está ali numa linha de defesa importante, né? Maravilha, muito obrigado. Só vou, antes de avançar aqui para a nossa última pergunta, que é o do Rafael, tem uma pergunta aqui no chat, Kátia, da Carla, que dá para responder rapidamente aqui, né? No item 4.1, caso a pessoa jurídica diz que tenha como objetivo a realização de atividades artísticas ou culturais. Meu estúdio não tem essa informação no contrato social ou no cadastro CNPJ, como podemos provar? Não pode participar. Literalmente, gente. Aí a notícia é bem ruim. Porque, no final das contas, isso é, assim, o que mais desclassifica, o que mais inabilita a proponente em editais públicos é justamente essa questão. A ausência de KNAI, a ausência de objeto social compatível com o objeto do edital. Então, e ali o edital, aqui no estado de São Paulo, ele foi muito claro, ele falou em alguns momentos diferentes, inclusive, sobre essa exigência do objeto social, nesse sentido, para que você possa ser proponente. Então, nesse caso, eu acredito que haveria uma inabilitação realmente. Mas aí, Carla, minha pergunta seria, devolveria a pergunta para você, seria, por exemplo, se você tiver o KNAI de produção de games, né, desenvolvimento de software não customizável ou não customizável, incluindo jogos eletrônicos, é outra questão, né? Porque aí, como a gente está falando do edital de games diretamente, você tem o seu KNAI compatível com a atividade fim, né? Que é a produção de jogos. Então, essa a pergunta, ou você trabalha com outro? Eu sei que a gente tem um rolo enorme nesse país, que a gente está tentando ajudar a mitigar, que é a questão, tem 11 KNAIs que é possível você fazer um jogo hoje, né? Então a gente sabe que é um problema também, né, para poder, justamente nesse tipo de situação, poder tornar elegível, né? Mas enfim, é só para saber se seria isso, ou você tem algum outro KNAI que de repente aí não fosse compatível com o que a Kátia falou, né? Mas com certeza, sim, não existe, no caso do estado de São Paulo, e aqui no edital do Rio de Janeiro, que eu estou lendo, você precisa ter compatibilidade com a atividade de desenvolvimento de jogos, né? Senão, aí também aí fica, né, mais complicado de participar, né? Essa é a nossa grande dúvida, porque no edital está escrito que você precisa ter o KNAI 80, então desenvolvimento de software não engloba. Mas isso é facilmente questionável, né? Porque um edital de games que não tenha o KNAI de produção de jogos na parte de software também não faz muito sentido, né? Então também provavelmente na fase de inscrição e elegibilidade é facilmente questionável, né? Então, e o que eu ia falar também é que, muito provavelmente, ainda que seja louvável aí a iniciativa do Estado de São Paulo, no sentido de fazer o edital específico do Rio também agora, e etc., né? Fato é que esses editais são feitos por meros servidores públicos que não estão ali no dia a dia, né, desse setor. Então, nessa fase de habilitação, a chance de se recorrer e de se reverter uma decisão de inabilitação, por exemplo, nessa situação, né? Você tem ali no contrato social, você não tem no seu contrato social especificamente a descrição, realização de atividades artísticas e ou culturais, né? Mas, por outro lado, o teu KNAI, ele é completamente voltado a isso. Isso daria um belíssimo recurso contra uma eventual inabilitação, efetivamente. Porque
esses editais de São Paulo, por exemplo, foram publicados, sei lá, 10 editais ao mesmo tempo, né? Então, é um colhe-copia, né? De edital para edital, e aí tem lá uma especificidade com relação àquele objeto, né? Assim. Então, isso certamente daria sede para recurso, né? Contra uma eventual inabilitação. Mas acho muito difícil, tá? Assim, pelo menos, acho muito difícil em qualquer estado você ficar inabilitado para produzir um jogo porque você não tem o KNAI 90 e tem o KNAI de produção de games que está dentro de software não customizável, né? Acho bem difícil isso acontecer. Mas a gente também nunca sabe, então, como a Kátia falou, acho que é bem passível de recurso. Obviamente também a gente vai questionar aí também as secretarias, nessas que vocês apontarem onde tem também uma inconsistência em relação a isso, até fazer um questionamento direto também. Carol? Terra, eu queria só colocar uma coisinha aqui em cima disso, que é o seguinte, isso também ajuda a gente, né, enfim, quando a gente tem essa quantidade de inscrição, que tem outros KNAIs, enfim, nesses editais públicos, isso ajuda a gente posteriormente a pleitear de novo essa questão do KNAI e mostrar que de fato tem procura, tem mais gente. Então, assim, eu acho que evitar a gente não tentar por esse tipo de questão, né? De repente, não tentar porque você, enfim, fechou um contrato, não vai precisar, enfim, se eu conseguir um investimento e não vai precisar do digital, é uma coisa, né? Mas, ou, enfim, porque a burocracia fez você desistir, mas ter uma vontade, ter um projeto, ter um parceiro e não colocar por causa da tecnicalidade, na verdade, para a gente, nesse momento, onde a gente está falando que a indústria tem muito potencial, falta investimento, então isso para a gente é melhor que tenha mais inscrições, mesmo que elas sejam negadas. Eu sei que às vezes pode ser ruim a gente falar, né, bota lá, faz esse trabalho todo para colocar, mesmo que você não consiga, mas dependendo do motivo também a gente pode tentar entrar com carta, né, enfim, fazer algum barulho posterior para tentar ajudar esse tipo de problema a ser resolvido, tá? Só deixando esse gancho também. A gente está aqui para trabalhar para isso também, tá, gente? Então, assim, não se sintam cerceados porque, de repente, tem uma tecnicalidade num texto que realmente, enfim, não faz muito sentido, como essa questão do KNAI. Então, a gente também está aí para brigar por vocês em qualquer fórum, em qualquer estado, em qualquer município do país, para a gente garantir que o produtor de games produza games, não exatamente... Para a gente garantir o óbvio, né? Para a gente garantir o óbvio, exatamente. Eu vou só pedir licença, gente, eu vou esticar 5 minutos, espero que todo mundo até compreenda aqui, porque senão a gente passa muito do nosso tempo. Rafael, se puder fazer rapidinho a pergunta, e o Bruno também, se puder sintetizar a pergunta, e aí a Kátia responde de uma vez e a gente encerra. Pode ser? Bom dia, pessoal. Minha dúvida é sobre o preenchimento do orçamento com grandes categorias. O template do orçamento tem quantidade, unidade, custo unitário. Tudo bem se preenchesse com uma categoria assim, marketing, unidade 1, valor tal. Assim, é um pouco estranho. Uhum. Bruno, faz a sua, que aí depois eu já respondo as duas. Tá bom. Uma dúvida, porque na PROAC a gente teve algo parecido, no PROAC Aldir Blanc, e tivemos problemas, assim, até eu entrei com recurso, eu lembro que outras pessoas da área do XRBR entraram com recurso na parte de XR, que foi porque a gente tem uma dedicação do recurso para a parte do interior do estado, para empresas que estavam abertas no interior do estado, e teve ali, claramente, coisas mais com uma carinha meio estranha, assim, que, tipo, foram sites que foram atualizados, tipo, em cima da hora, coisas que não tinham realmente uma relação direta com aquilo e que estavam aproveitando de empresas do interior para poder ocupar esse espaço recurso. Claro, teve outras muito legítimas e que fizeram trabalhos fantásticos também. Nesse edital, eu percebi que no segundo item, ele tem uma nova área que diz que a empresa tem que comprovar uma atuação fora da capital, ou algo do tipo assim, né? Eu entendo isso para quando a gente fala de alguma aplicação de eventos ou outras atividades culturais. Quando a gente fala de games, em que a grande parte da atuação das empresas acaba sendo em um contexto muito maior do que a nível estadual ou mesmo do próprio país,
se tem alguma categorização diferente disso, ou se isso vai ser tratado de alguma maneira diferente, porque é um ponto que a gente está falando, né, de 9 milhões de reais de recursos em jogo ali para ser debatido ou discutido. Então, é um ponto que foi sensível no outro edital, que a gente levantou recursos contra e que me chama atenção para este novo, principalmente com esse termo novo colocado lá. Eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, essa análise de atuação fora da capital, ela vai ser feita muito com base no ato constitutivo mesmo, né? Então, assim, se o ato constitutivo indica como sede uma localização fora da capital, isso vai ser levado em consideração para se colocar nesses 50%. Porque, assim, o edital, ele fala sede fora da capital e atuação, ele não usa o termo ou atuação fora da capital, né? Então, esse e fora da capital me leva a crer que, e considerando o tempo que se tem para analisar e para classificar as propostas, que é super curto, eu acho que o que vai valer é a indicação realmente no ato constitutivo da empresa de sede fora da capital. E com relação... o orçamento. E o orçamento? Então, olha, essa é uma questão também que a gente ficou ali bastante surpreso, porque é aquilo que eu comentei, né? A legislação da lei, a legislação Paulo Gustavo, o decreto, ele tem toda uma intenção de flexibilizar procedimentos, né? Justamente porque o orçamento, item a item, indicando, engessa muito, obviamente, a execução, né? Ainda que exista lá uma previsão de que alterações entre itens de até 20%, elas vão poder ser realizadas sem prévia autorização do ente, né? Ainda que exista essa flexibilidade de 20%, né? A legislação federal, ela foi muito clara nesse sentido de que o orçamento deveria ser feito por categorias e não por itens, né? Justamente nessa intenção de flexibilizar e de trazer mais mobilidade na execução do projeto. Só que o que acontece, gente? Vem os estados com medo de órgãos de controle e fecham o cerco de novo, entendeu? Que é exatamente o que aconteceu no caso da relação de execução financeira, né? Então, assim, o modelo que é anexado ao edital do Estado de São Paulo, de fato, é um modelo de orçamento item, 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 né? Agora, a legislação federal, ela prevê isso que eu estou dizendo, que o orçamento seja feito por categorias e não por item. Em resumo, o que eu respondo? Em outros editais, aonde não exista um modelo de orçamento, que seja feito, de fato, um orçamento por categoria, né? Porque a gente tem muito respaldo na legislação federal para defender esse tipo de orçamento. No estado de São Paulo, eu não vi ainda no estado do Rio como foi feito, mas assim, considerando o modelinho que eles colocaram ali, que é bem carinha de item por item, que seja feito dessa forma. Bom, obrigado. Maravilha, gente. Vamos encerrar aqui o nosso webinar. Acho que isso hoje foi excelente aí para a gente poder ter um panorama geral aí do que está, né? Panorama geral é ótimo, né? Um panorama do que a gente tem agora posto em relação à LPG. Queria até reforçar e lembrar também, porque a gente, olhando, né, esse é um edital que busca contemplar e minimizar esses efeitos da pandemia em relação, olhando para a nossa cadeia também, né, resumindo aí, editais ao redor do Brasil não são especificados, colocaram games ali e uma cota mínima, outros estão de fato fazendo um investimento pesado aí, como São Paulo, como Rio de Janeiro, acabaram demonstrando aí essa mensagem aí para a gente, né, como comunidade Game Dev. Outros estados também ainda estão em discussão e formação, isso a gente tem feito um acompanhamento, então a gente continua também junto com a CQS fazendo esse monitoramento
dos editais que forem sair com especificidade para games e que de fato vão ser transformadores aí para ajudar quem foi impactado, e também fazer esse levante aí para depois a gente seguir os caminhos depois que botou o jogo na rua e botar para vender as coisas. Então, primeiro, super obrigado, Kátia, obrigado Fábio que saiu, obrigado à nossa equipe Abra Games também por organizar aqui o webinar. Lembrando que em alguns locais, mais especificamente nesse caso de São Paulo, Games e XR estão dentro, são parte do mesmo espectro também, então esses recursos vão para também produções, né, de conteúdo interativo em XR, então isso também é importante lembrar também, que são games em XR, e vai ser olhado também por São Paulo conteúdos, sejam interativos, que não tenham também uma base de gaming, então é uma divisão um pouco de recurso, mas que a gente não tem que olhar isso como perda, e sim como conquista, né? Por muito tempo, é o que eu falei, a gente está num momento novo, games está numa visibilidade máxima hoje, né, ou ficando numa visibilidade máxima, então a gente primeiro tem que cuidar do que é nosso, defender nosso campo aí no legislativo, no executivo, no judiciário, contar com a comunidade sempre também para apoiar as ações que a gente está realizando, porque a gente não faz da nossa cabeça, a gente faz por demanda de vocês, né? Então, o que a gente simplesmente faz é poder dar voz e força para o que nosso mercado, a nossa comunidade acredita que é o certo e o correto. E, de novo, também agradecer aí também a esticadinha que a gente deu no horário. Qualquer dúvida, qualquer questão, os e-mails estão no chat, podem buscar com a gente, podem buscar CQS direto, podem buscar a gente também, nos canais que vocês estão acostumados, e seguimos aí também com as nossas agendas aí até o final do ano também. Hoje tem reunião de associados, então convido a todas e todos aí também. Eu sei que dobradinha às vezes é chato, mas a nossa reunião de condomínio tem sido cada vez mais importante para ouvir vocês, para debater, para entender, e também, obviamente, se vocês tiverem questões de Paulo Gustavo também na nossa reunião de mais à noite, podem trazer, certo? Valeu demais, gente. Obrigada, até logo. Até, obrigado, Kátia. Obrigada, gente, um abraço. Paty, podemos encerrar a gravação.